Muito bem, este é o Conexão Futura, aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aí você encontra os nossos episódios mais recentes e também acompanha as nossas novidades nas redes sociais. Bom, e apesar da desaceleração da economia brasileira registrada em grande parte das atividades em 2015, o comércio eletrônico cresceu 15% no país. De acordo com a empresa Ibit, que é referência no fornecimento de informações sobre comércio eletrônico no Brasil, esse desempenho se deve, em parte, à chegada de novos empreendedores, que vêm no setor justamente até uma maneira de fugir da crise. Só no estado do Rio de Janeiro, mais de 10 mil novas lojas virtuais foram abertas em 2015, um crescimento de 98% sobre 2014. Entre as vantagens, os empreendedores destacam o baixo custo, por não terem gastos com espaço físico e muitos funcionários, a alta visibilidade da marca e a exposição do produto, pois a loja pode ficar aberta 24 horas na web, também a possibilidade de vender para outros estados e países. Então, para falar mais sobre as oportunidades e desafios do setor, a gente recebe aqui no programa de hoje o Ludovino Lopes. Ele é presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bom, Cristiano. Prazer estar convosco aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. E também conosco aqui no estúdio está a empresária Karen Neves. Tudo bem, Karen? Bem-vinda. Obrigada. Bom, e logo mais a gente fala também aqui com a Soraya Panella, que é coordenadora de atendimento do Procon estadual aqui do Rio de Janeiro. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar aí o nosso bate-papo e saber tudo sobre o comércio eletrônico. Já quero começar a perguntar ao Ludovino aqui. A gente falou muito em crise ao longo de todo o fim de 2014, 2015, até no começo agora de 2016. A gente está vivendo ainda uma crise política no país, mas o setor de comércio eletrônico despontou aí com um crescimento bem acima do restante das atividades. A que se deve, então, esse aumento na atividade do e-commerce? Cristiano, na verdade, o setor do comércio eletrônico, quando você faz uma leitura nas últimas 2 décadas, vamos chamar assim, em especial na última década no Brasil, ele teve um crescimento médio de 30% por ano. O que significa dizer que você tem, historicamente, dados que nos dizem que o comércio eletrônico tem sido bem sucedido no Brasil. Ele está num estágio de maturidade bastante interessante já e o ecossistema em que ele se move já é um ecossistema também que lhe dá ao país, que dá ao Brasil, o 5º ou 6º lugar no mundo em termos de economia digital. Em especial nos últimos 2 anos, por conta da crise, eu diria que o comércio eletrônico demonstrou aquilo que a gente chama de resiliência, da capacidade de resistência, sobretudo por 2 fatores que eu acho que são fundamentais. O primeiro é que em nenhum outro momento na história você teve tanta informação e um acesso democrático a essa informação, como você tem hoje, para que o consumidor possa efetivamente ver com transparência os preços. Não só o preço, a qualidade do produto, a descrição desse produto e também a acessibilidade desse produto. Esse é um primeiro fator. O segundo fator é que com essa acessibilidade, com essa capacidade de acessar a informação, você passa a poder perceber aonde encontrar os melhores preços, aonde encontrar a melhor oferta. E aí isso permite que você faça essa opção entre a escolha do mundo físico e a escolha do mundo virtual. E, naturalmente, se o mundo virtual oferecer para si melhores preços e a qualidade e a comodidade de poder receber isso em sua casa, você acaba certamente por optar pelo mundo virtual, ainda que muitas vezes você dê uma espreitadinha lá na loja para ver se é aquele produto que você queria ou se é um outro diferente, né? Que é o produto, né? Essa é a realidade do que está acontecendo hoje. Então, na verdade, como nós costumamos dizer na Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, o consumidor é rei em relação a essa matéria. É ele que vai julgar, é ele que vai determinar se vai comprar ou não vai comprar daquela loja e se vai comprar online. Então, esse crescimento que nós tivemos no ano passado, que o Ibit nos divulgou, que é de 15%, 16% mais ou menos, é um crescimento real, porque você já desconta ele da inflação, você já desconta ele de um conjunto de outros dados, e é o crescimento que demonstra que há uma migração permanente
ao longo destas últimas 2 décadas, de cada ano, cerca de 5 milhões de novos consumidores que vêm para o mundo online. Essa é uma tendência, não é mais uma questão de será que vai acontecer ou não será que não vai acontecer. A gente pode perceber ao longo desses últimos 10 anos essa mudança. Porque no início, principalmente da internet do Brasil, havia muita suspeita, e o consumidor brasileiro muito cheio de dúvidas em relação a muitos problemas que surgiam, tanto em lojas físicas. Então essa nova modalidade aí, inclusive daqui a pouquinho vou chamar a Soraya Panella para contar para a gente aí pelo Procon de que forma também o consumidor tem os seus direitos garantidos. Mas antes disso, eu vou ouvir a Karen, que está aqui no estúdio com a gente. A Karen, que não tinha uma tradição de trabalhar com varejo, e aí resolveu abrir uma loja online de produtos para animais, os pets, né, que é um mercado que também tem crescido bastante aí. Como foi então fazer essa virada na carreira, Karen? Eu sempre tive muita vontade de ter um pet, só que a loja física era inviável de fazer, principalmente concorrência. Tinham muitas lojas abriram nesses últimos anos. E eu sempre fui uma consumidora da internet, eu sempre gostei muito de comprar pela internet. E eu juntei essa minha vontade de ter uma loja, de não poder ter uma loja física. E eu comecei a pesquisar, encontrei, hoje em dia existem plataformas prontas que ajudam você a criar a sua loja. Eu encontrei a loja integrada e eu falei, nossa, eu preciso abrir a minha loja finalmente, né? Eu vou aproveitar e colocar na tela aí a loja, é o zenanimal.com.br, enquanto a gente ouve aqui a Karen contando um pouquinho da história, e a gente vê aí esses diversos produtos. É interessante, né, porque não são somente os produtos voltados para os animais, como uma pet shop convencional, também é para quem gosta de animais e quer ter aí algum outro tipo de produto, seja uma almofada, um caderno, um bloquinho, um porta-lápis. Aí você resolveu ampliar também essa gama de produtos, né? Isso, na verdade, assim, eu queria que fosse alguma coisa diferente dos pets que já existiam no mercado, porque existem grandes redes que é muito difícil você, como eu comecei como microempreendedora, então é muito difícil você entrar no mercado já para concorrer com grandes lojas. Então eu queria fazer uma coisa diferenciada, e eu sou praticante de yoga, a minha cachorrinha ela sempre fica junto comigo praticando yoga, que é a Margot, a minha bulldog, e eu resolvi unir essas duas coisas. Eu falei, eu quero encontrar produtos que façam a vida dos animais melhor, mais zen no caso que eu chamo, né? E eu comecei a vender produtos para os cachorros e para os gatos diferentes, que você não encontra em qualquer pet shop. Então, por exemplo, no verão eu vendi produtos específicos para melhorar, brinquedinhos com água que congelam, tapetinho que o cachorro deita e fica gelado. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a perceber também, como eu sou uma pet lover, eu comecei a perceber que as pessoas são apaixonadas pelos bichos, e criei também uma parceria com uma artista plástica que faz os desenhos, e a gente cria esses produtos para quem é apaixonado por cachorro e por gato. Muito bom. Eu vou ouvir um pouco mais dessa história daqui a pouquinho, porque agora eu vou chamar a Soraya Panella, então, a nossa representante do Procon, coordenadora de atendimento do Procon Estadual do Rio de Janeiro. Bem-vinda mais uma vez à Conexão, Soraya. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Boa tarde. Tudo certo. Bom, a gente sabe que com o crescimento do setor, infelizmente, também surgem os golpes pela web, né? Eu quero saber de você, então, respondendo uma dúvida que a gente levantou aqui agora há pouco, o consumidor tem os mesmos direitos ao comprar em uma loja física ou em uma loja virtual no Brasil? Tem sim, ele tem os mesmos direitos e mais. O consumidor, além dos direitos que a loja física tem que cumprir com ele, ele tem o direito ao arrependimento. Esse é o plus que o consumidor que compra de forma online tem. O consumidor comprou o produto chegou na casa dele, não era bem aquilo que ele queria, ou ele se equivocou, ou ele não gostou, enfim, não importa o motivo, ele tem direito a se arrepender por 7 dias. O consumidor comunica àquele fornecedor que não está mais interessado no produto, o produto é retirado da residência dele pelo fornecedor e a compra cancelada. Importante a gente ressaltar isso. Já volto a falar com você, Soraya Ludovino, de que forma então o brasileiro está acostumado já ou não com essas modalidades também, a questão principalmente do retorno, muitas vezes, do produto, não é uma prática tão comum no comércio convencional por aqui como é em outros países, né? Com essa implantação do comércio eletrônico e esse direito talvez um pouco mais aí acessível, as pessoas estão se acostumando também que podem ter aí o seu direito ao arrependimento. Sim, Cristiano,
estamos todos começando a aprender um pouco essa nova relação, que é uma relação do comércio eletrônico, do comércio online, não é? E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente vai ter problemas em todos os lugares, não é? E vamos ter, como em todas as atividades humanas, gente do bem e gente do mal. Então, o que nós temos tentado fazer na Câmara, e sobretudo nesse sentido, é separar o trigo do joio, aquilo que a gente chama separar o trigo do joio, ou o joio do trigo, digamos assim. No sentido de que você tem, efetivamente, empresários, lojas e consumidores do bem, que estão interessados em comprar, em usufruir das vantagens que o comércio eletrônico lhe traz e que fazem com que isso seja uma experiência prazerosa e conseguem gerar um ambiente de confiança e, infelizmente, você também tem aqueles que não são propriamente do bem. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento, como diz a Soraya, na verdade, é dizer quais são os direitos, é informar como as pessoas devem se comportar online, quais são os cuidados que devem ter e aos nossos empresários a gente criar as condições para que eles possam efetivamente prestar um bom serviço na web e que a partir daí a gente possa efetivamente ser competitivos no Brasil numa atividade que é extremamente importante. Como a gente está vendo, você acabou de comentar, ela traz vantagens para a sociedade brasileira na medida em que ela consegue efetivamente trazer não só redução de custo, comodidade e um conjunto de questões que outra forma não aconteceriam, a acessibilidade a determinados produtos a quem está fora dos grandes centros, por exemplo, não é? Sem dúvida. Karen, como funciona para você essa questão do relacionamento com o cliente, né? A gente sabe que muitas vezes para uma loja virtual, por exemplo, como a sua, você não tem uma loja física, né? O relacionamento tem que ser virtual. Então, uma vez hoje em dia aí que alguém tem uma má experiência com qualquer tipo de loja ou serviço na web, muito fácil, todo mundo vai lá e detona na rede social, fala muito mal. Então, acabar com a reputação de um empreendimento também é muito rápido, né? Por conta dessa dinâmica. Como a empresária que você é, hoje em dia, vê isso e tenta manter sempre esse bom relacionamento e pensar nessa questão também da política de troca ou de o cliente sair sempre satisfeito? Eu sempre tive muito essa preocupação, porque eu sabia que realmente o boca a boca, ele tá ali para melhorar ou para acabar com o seu negócio, né? Então, a gente funciona com chat na loja, eu tenho chat, a gente entrou para o WhatsApp também, porque hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp, atendimento por e-mail. E o que eu sempre falo, gente, o cliente, várias vezes eu já saí perdendo, sabe? Perdendo lucro, porque por eu ser pequena eu preciso ter um diferencial e o meu diferencial realmente é o atendimento ao cliente. Então, eu criei uma política de trocas, isso que a Soraya falou, a pessoa tem o direito de se arrepender. Depois eu tenho até uma pergunta para a Soraya. Então, isso é muito importante. Eu já abri a loja estudando, inclusive eu participei do ciclo do MPE, né, que fala, né? Eu participei do ciclo porque eu tinha muita dúvida dessa coisa do relacionamento mesmo. São essas formações também que a Câmara possibilita para os novos empreendedores aí poderem ter um pouco mais de conhecimento da área. Isso. Então, a gente tem essa política de troca, eu faço troca grátis, então a gente manda um código para o cliente posta o produto de volta para a gente faz a troca para ele sem custo. Então, essa preocupação tem que existir, não tem como. Sem dúvida. Vamos voltar a chamar a Soraya, então, que a Karen tem uma pergunta para fazer a ela aqui. Diga lá, Karen. Queria saber da Soraya como que funciona quando o cliente ele recebe o produto e ele fala, enfim, ele se arrependeu, né? Aqueles 7 dias que ele tem direito. Mas quando ele manda o produto danificado de volta pra gente? Olha, isso aí já foge um pouco do PROCON, né? Quando há um dano e o consumidor alega que já veio assim, o fornecedor diz não enviei dessa forma, já é um caso que precisa do judiciário, porque vai ser feita uma perícia e esses peritos técnicos, eles vão dizer exatamente a que momento e de que forma aquele dano ocorreu. O PROCON é um órgão administrativo, infelizmente nós não prestamos esse tipo de perícia. É um caso, assim, difícil e acontece, tá? A gente tem casos bem semelhantes aqui no PROCON e o consumidor alega que chegou danificado, muitas vezes isso acontece de fato, o transporte, né? Nem toda transportadora tem o devido cuidado, às vezes o problema é no correio, a gente tem esse problema aqui, mas infelizmente, quando foge dessa alçada, dessa parte conciliatória, o PROCON já não tem mais como ajudar. Em alguns casos, Karen, eu vou responder que
nós temos bons relacionamentos com os fornecedores e a gente consegue ajudar esse consumidor, porque às vezes a história contada por esse consumidor, ela nos passa a verdade, né? Ela passa a boa-fé daquele consumidor e a gente consegue ajudar. Em outros casos, infelizmente, a gente não consegue ajudar, então o encaminhamento é ao judiciário. Entendi, obrigada. Soraya, em relação ao passo a passo, né, da compra e tanto para guardar aí um comprovante, eventualmente já de um pagamento, como a gente disse aqui, tem muita gente que ainda está se aventurando, né, não está tão acostumado ainda assim a circular pela web e já fazer compras ou utilizar os dados do cartão de crédito ou mesmo o pagamento de um boleto. Que dicas então o Procon tem reunido para o consumidor aí se garantir ao longo de todo o processo da compra e eventual caso de um problema, poder juntar aí esses documentos, todos esses comprovantes, se precisar procurar o Procon ou até a Justiça? Você acha que guardando os comprovantes, fazer mesmo uma foto do comprovante na tela, o print screen, como a gente fala, esse tipo de artifício pode ajudar o consumidor? Pode, e é muito importante que o consumidor guarde tudo. Qualquer informação, qualquer troca de e-mails, o print da tela, porque esse é o único meio que ele vai ter de provar o que ele está alegando, né? Então é importante que o consumidor, primeiramente, quando ele se vê interessado por um produto, ele faça a pesquisa, que ele navegue em diversos sites, que ele faça comparações de preço, que ele tenha em mente que não existem ofertas milagrosas. Ninguém está ali para fazer milagre para o consumidor, nem ofertar produtos a preço de custo. É importante que ele fique atento. Opa, esse preço está muito aquém, tem alguma coisa errada. É uma pequena forma dele tentar se proteger de um possível golpe. A partir daí, ele escolheu o local que ele vai fazer a compra, ele escolheu o produto, ele visualizou, definiu cor, definiu tudo, ele passa, então, a registrar todo o caminho que ele vai fazer até o final da compra. Então, ele vai analisar o site, ele vai verificar a política de troca, prazo de entrega, tudo isso é muito importante, porque, infelizmente, o comércio virtual ainda vem com essas falhas, não efetuam entrega, cobram a entrega e chega na hora, o correio não efetivamente faz a entrega. Então, tudo isso é importante que o consumidor vá registrando esse passo a passo, ou imprimindo as telas, ou dando print, da melhor forma que ele encontrar. Para que num problema, se esse vier a ocorrer, ele consiga fazer a prova de tudo que ele está alegando e de tudo que aquele site ofertou para ele, né? Para que a gente possa ajudá-lo da melhor forma possível. Muito bacana. Então, Soraya Panella, coordenadora de atendimento do Procon RJ, muito obrigado por mais uma vez estar disponível para conversar conosco aqui no Conexão Futura. Um forte abraço para você e bom trabalho aí. Para vocês também. Um abraço. Até mais. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar o site do Procon aqui do Rio de Janeiro. E você de casa sabe que, caso não esteja no Rio, o Procon é um órgão aí que está presente em todos os estados do país. Eu estou aqui falando com você e mexendo no meu computador para colocar aí na tela, ó, o site do Procon RJ. Então, como eu disse, esse aqui para quem está no Rio. Caso contrário, procure aí o Procon mais próximo da sua residência. Voltando aqui para o ponto de vista de quem está querendo empreender, a gente sabe aí que criar uma loja virtual, como disse a Karen aqui, tem uma série de benefícios, pode ser muito interessante. Inclusive, uma pesquisa feita com jovens aqui no Brasil, a partir dos 16 anos, fala o seguinte, ó, a pesquisa Jovem Brasileiro, de 14 a 25 anos, na verdade, diz que 67% deles querem ter o próprio negócio, mas 82% reclamam da falta de estímulo e informações para realizar esse desejo. A gente sabe aqui que tem uma série de formações, tanto no Sebrae, como na Câmara também, aqui já mencionada pelo nosso entrevistado no estúdio. Agora, a gente sabe que as dificuldades, às vezes, estão na burocracia também, na questão dos impostos. A gente sabe que houve mudanças em relação à tributação, o próprio ICMS, aqui no Rio de Janeiro. De que forma, então, o empreendedor tem que aí ser resiliente, como você disse, Ludovino, e tentar vencer essas barreiras, como tentar ser bem-sucedido em meio a tanta diversidade que a gente sabe que ainda existe no país para o novo empreendedor, né? Muito bom. Cristiano, primeiro que nada é o seguinte, é muito difícil você estar sozinho e fazer qualquer coisa na vida. Procura ajuda. E procurar ajuda significa
se informar, buscar capacitação, contar suas dificuldades, como fez agora a Karen, em termos de o que é que eu faço se acontecer esta circunstância. Mantenha boas relações e conectividade na rede para que você possa buscar soluções daquilo que os outros já fizeram e puderam buscar. Mas, fundamentalmente, quem pretende entrar no comércio eletrónico deve ter consciência de que o comércio eletrónico é uma excelente oportunidade, mas você deve se preocupar com alguns pontos extremamente importantes, do ponto de vista prático, para que você possa entender. Bom, primeiro que nada, quando você vai montar a sua loja, você deve escolher parceiros bons em termos de que tipo de plataforma ou que tipo de site você vai estruturar, o que você vai escolher para que isso possa ser bem sucedido. Segundo, você escolher muito bem o que você vai fazer, qual é o seu público. E, fundamentalmente, para os pequenos e médios empresários, se você tentar brigar com os grandes e vender tudo, você vai acabar falecendo, você vai acabar morrendo nessa luta inglória. Então, o nosso conselho na Câmara é que você escolha áreas de nicho, em que você seja muito bom, como a Karen está dizendo. É o caso da Karen. Ela escolheu não só quem tem animais, mas como também quem gosta de animais. Isso, então ela conhece profundamente daquilo que ela está fazendo e, ao mesmo tempo, ela tem a capacidade de entender as necessidades do seu consumidor. Então, se você conseguir identificar um nicho de mercado onde você possa tornar a sua PME grande, embora seja um nicho, mas ela pode se tornar grande em termos de PME desse mercado. Só abrindo a pequena ou média empresa. Exatamente, a pequena e média empresa. Ela pode ser efetivamente muito bem sucedida se você conseguir dar essa direção ao seu empreendimento. Outras coisas são coisas importantes. Primeiro, um dos motivos pelos quais as lojas, as pequenas empresas acabam no comércio eletrônico tem a ver com o uso do cartão de crédito, isto é, como você deixa que o consumidor faça as compras no seu site. Se você não tiver cuidado, você acaba vendendo um conjunto de coisas e acaba não recebendo por aquela venda. Então, você deve ter aquilo que a gente chama de um sistema eletrónico de meios de pagamento capaz de entender se quem está lá do outro lado está efetivamente comprando, se é bem intencionado, se aquele cartão de crédito é válido, se não é. E isso, no jargão tecnológico, se chama chargeback, isto é, se a pessoa faz a compra, depois diz que não fez e aí você acaba morrendo com prejuízo. Algumas lojas que começaram e não tiveram cuidado devido acabaram levando um prejuízo tão grande que acabaram desaparecendo. Então, esse é um cuidado também extremamente importante. O outro é tentar escolher muito bem os seus parceiros de logística e de entrega do seu produto. O país é grande demais, é um continente, então se você tem a sua loja aberta, ela vai vender provavelmente para todo o país, então do Iapoca ao Chuí, 3 mil, 4 mil, 5 mil quilômetros de distância, e você precisa assegurar que o produto vai chegar com o prazo e com as condições necessárias. Então, escolher muito bem cada momento e cada fornecedor para fazer isso. Se você está numa grande cidade ou num centro urbano onde você já tem outras opções, pode contratar uma forma simples de entregar os seus produtos. Algumas empresas, pequenas e médias empresas, me parece que é o caso da Karen também, optam, por exemplo, um simples motoboy ou por uma outra solução quando a dimensão dos seus produtos permite fazer isso, mas assegurar-se que aquele produto chegou no cliente. Isso é fundamental, fazer a rastreabilidade dessa estrutura. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar o site da Câmara Inet, para você de casa e poder ter outras informações também sobre todos os estudos fornecidos aqui sobre web shoppers, né, que é também esse mercado que tem crescido tanto, sobre micro, pequena e média empresa, sobre como ter aí movimentos mais seguros na internet, formações também para os micro e pequenos empreendedores. Então você pode e deve acessar aí o site. Também gosto sempre de mostrar aqui o outro site, que é o do Sebrae, que tem uma série de capacitações sobre micro e pequena empresa, queira você investir aí na área do comércio eletrônico ou mesmo de uma loja ou tudo mais. O Sebrae sempre tem uma série de cursos aí, capacitações muito importantes também para o pequeno e médio empreendedor. E antes da gente encerrar, queria ouvir da Karen aqui, que nosso tempo já está correndo. Karen, dicas aí para quem está inspirado a empreender em meio aí todo esse turbilhão que se fala tanto em crise. Já falamos aqui que o comércio eletrônico pode ser uma boa saída aí para vencer a crise. Você como empreendedora, como é que pode
dar uma dica aí para o pessoal de casa? Bom, eu já trabalhei em outras coisas, né, que eu não gostava, né, tanto que eu saí do mundo corporativo para ter meu próprio negócio. Eu acho que você tem que gostar do que você vai fazer. Então, isso é o principal, é amar o que você gosta. E você seguir naquele caminho ali. E você sempre pensar no consumidor. Então, é isso que ele estava falando, é super importante. Você deixar seu site pronto para o consumidor ele ter certeza que ele vai receber aquele produto, que não é uma fraude, que ele vai poder botar o número do cartão de crédito dele ali e ele vai receber o produto dele em casa. Isso é uma preocupação que a gente tem. Eu nunca deixei ninguém na minha loja ficou sem o produto em casa. Inclusive, já sumiu, já foi extraviado e a gente mandou outro, mas isso é uma coisa super importante. Que é essa confiança, né? Sim. Uma vez rompida, estremecida essa relação, é difícil esse empreendedor conseguir aí reativar essa confiança. A gente poderia seguir o resto da tarde falando sobre esse assunto, mas nosso tempo aqui já está no fim. Então, Ludovino e Karen, muito obrigado pela presença. É um prazer conversar com vocês. Obrigado. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Lembre-se que o Conexão vai ao ar de segunda a sexta aqui na tela do Futura ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site, endereço, informações todas aqui embaixo para você. Um abraço e até a próxima.